Iniciamos mais uma edição do nosso programa Abrasileirando, com a presença ilustre do grande músico, professor, amigo Roberto Malaguti. Prazer imenso te receber, Roberto. Prazer todo meu, uma honra. E assim, uma história contada aí por muitos e muitos anos de experiência, muitos e muitos anos de viagens. A gente vai tentar aqui construir essa história assim, começando assim, lá do iniciozinho. Como é que você começou a tua história? Como é que você foi introduzido no mundo da música? Então, eu quando criança, eu fui criado, até os 6 anos de idade, fui criado em Ramos, na rua... Rapaz, esqueci o nome da rua. Mas, e eu era bem pequeno. E quando eu comecei a ficar mais espertinho, eu morava perto de uma madeireira que tinha umas sobras de madeira lá. E aí, o que aconteceu? Eu peguei um pedaço de madeira, quis fazer um violão para mim. Peguei uma lata, joguei umas linhas de pescar, umas linhas de nada, daquilo ali para uma guitarrinha. Foi muito rápido, uma guitarrinha de plástico, né? Que eu venho de uma família muito humilde, simples, mas graças a Deus nunca faltou nada. Isso. Fui criado com muito amor, muito carinho. Meus pais, seu Raul e Dona Laura, eles se refletem aqui, ó, na pessoa que está aqui na frente desse microfone, entendeu? Valorizo demais o que eu tenho de meus velhos. Amo de paixão. E aí o que aconteceu? Daí para pedir um violãozinho de Papai Noel, aí, no dia de Natal estava lá aquele violão que até há pouco tempo eu tinha pena de me desfazer dele, que estava todo ferradinho, mas foi um instrumento que fez parte da minha vida, me acompanhou a vida inteira. O original. O original mesmo, um violão bacana, porque eu tinha um tio contrabaixista, meu avô era maestro, só que eu não conheci meu avô, né? Só recebi o DNA da family, né? E aí, nessa situação toda, eu comecei a tocar meu violão. E também eu já estava em outro bairro, quando eu já estava em Jacarepaguá. Fui morar em Jacarepaguá, pirei com Jacarepaguá, com o cheiro do lugar, né? Eu morava num conjunto residencial, mas que atrás era uma fazenda do Barão da Taquara, que o Jacarepaguá tem toda uma história. Isso. Né? E aí, nessa fazenda, muitas frutas, saputi, carambola, eu pirei com aquele lugar lá, o cheiro do lugar. Eu morava perto de uma mata. Hoje em dia, acabou tudo, não tem mais nada disso, né? Mas isso me deu boas influências. E meus colegas iam lá me chamar para tocar. Eu tinha meus coleguinhas, batiam na minha porta, sabia que eu tinha meu violão. Só que eles gostavam de rock and roll e eu, com 12 anos de idade, eu gostava de tocar bossa nova. Gostava já das harmonias. Até hoje, para ser sincero a você, tudo bem, rock and roll é maior barato. Tem pessoas importantíssimas, ícones, Jimi Hendrix, aquela coisa toda. Mas eu não consumo rock. Eu acho maior barato, legalzinho e tal, mas... Não leio o livro, não vejo filme e não vejo a peça, entendeu? Eu não consumo. Tenho até rock and roll na minha casa para ouvir e tal. Enfim, aí nessa, tocando violão e fui para na escola, no antigo ginásio, lá na Praça Seca, né? Comecei a fazer parte, já cheguei fazendo parte do grupo de flautas e violão da escola. E nessa escola, os maluquinhos, né? Eu já tinha uma tendência de deixar um cabelo grande, né? Aquela coisa toda, encher o quarto eu tinha um quarto que eu dividia com meu irmão, mas enchi o quarto de pinturas, de amigos, e tá, aquele quarto todo colorido. Tive uma fase meio riponga. Mas na minha turma, na Praça Seca e na escola, ali no ginásio, a gente ia para o Projeto Aquário, era um monte de cabeludo, né? A gente tinha a nossa galerinha, que a gente ia ver o Projeto Aquário, concertos de música, rock and roll, Mutantes, o Terço, Vímana, né? Tipo o Lulu Santos, que era do Vímana, Lobão era o baterista do Vímana, o Veludo, a Bolha e tudo mais. Rock progressivo. Rock progressivo brasileiro. Mais alto Eu nível. ia nos shows do Man, às vezes ficava na rua porque não tinha, os ônibus acabavam, sim, né? Ia com a namorada e aquela coisa toda. Só fazer um parênteses, Projeto Aquários, que era um projeto do Globo, na Quinta da Boa Vista. Mas esses concertos aconteciam, né? Em vários lugares. Sala Cecília Meirelles, sim. Né? Isaac Karabichevski, aquela coisa toda. E a gente curtindo, consumindo isso. A gente pintava,
E já gostávamos de comer um arrozinho integral. O meu amigo, na casa dele, acabou virando um centro cultural, que é o Serginho, que tem o Néctar lá em Vargem Grande, não sei se você conhece, que é um espaço onde tem música e a malucada vai toda para lá, o pessoal da moda, enfim. E ele acabou virando um dono de espaço. E ele era um pintor, gostava de tocar. E a nossa turminha era aquela, a gente gostava de ir para a floresta, ir para Lago do Camorim, pegar as minas, porque não tinha grana para hotel. Então a gente namorava as meninas, mas elas piravam, que a gente levava aquela natureza, cachoeira. Tinha os temperinhos plantados lá num cantinho. Então as garotas piravam e a gente era original nessa coisa toda. Maravilhoso, né? E daí fui para o meu segundo colégio, que era o meu curso secundário, né? Que é o atual ensino médio. Chego lá no dia da matrícula, estou na fila, estou escutando um coral cantando. Eu falei, pô, isso é gravação. E quando eu vou ver no áudio, saí da fila, fui hipnotizado. Saí da fila, chego lá no auditório, está tendo um ensaio do coral da escola com uma senhora chamada Solange Pinto Mendonça. Qual era a escola? Você falou Colégio Estadual Brigadeiro Short, lá na Taquara. E aí, quando eu cheguei no Brigadeiro, eu já era um doidão. Eu era um doidão, um artista. Mas eu não sabia que eu ia ser músico e eu não sabia que eu ia virar um artista. Mas aquilo já estava impregnado em mim. Meus amigos, meus ciclos de amizade, tudo era isso. Aí chego no coral, falo, pô, professor, eu quero participar disso, como é que eu faço? Falou, canta aí alguma coisa. Eu falei, pô, canta um monte de gente aí me olhando, professor. Não, canta aí qualquer coisa. Eu vou cantar o quê? Ela falou, canta Parabéns pra você. Eu, parabéns pra você. Pô, senta ali nas vozes dos baixos. Nessa, ela tinha o coral do Brigadeiro, o coral da Santa Úrsula, o coral do Ibeu. Uma tremenda regente. Hoje ela tem o arte vocal, até hoje está vivona. Encontrei com ela, fui a alguns concertos dela e tal, enfim. E aí, rapaz, ali eu aprendi a cantar em 8 vozes, cantar Handel, Bach, Mozart. Música clássica. O primeiro palco que eu pisei na minha vida foi um concurso de coragem do Jornal do Brasil, foi na Sala Cecília Meirelles. Você tinha... E a gente foi cantar... Eu tinha 18 anos. 18, cabeludinho, os pelos crescendo, pá. E aí a gente cantou um minueto chamado Salut Jour de Gloire. Salut Jour de Gloire, redis à mon cœur. Pour l'ami perdu, merci la croix. Mais l'amour vaincu, sa fiança va. Aí, meu amigo, olhava para mim as pernas tremiam, mas eu olhava, elas estavam no lugar. Mas aquilo ali, rapaz, nossa senhora. Você foi em enlevo, foi no enlevo, né? Uma benção. A gente cantava Vila Lobos, cantávamos a Lucília Guimarães Vila Lobos. Do coral da escola pro coral dela, que era um coral chamado Coral Harmonia, foi um pulo. Fui convidado para cantar no coral do Ibeu, mas eu também era muito afado, eu era um adolescente como outro qualquer. Você falou da tua família, você falou do teu tio que era baixista e do teu avô que era músico, né? Mas o teu tio teve uma influência grande sobre você no início, de alguma forma, e durante. Ele foi o cara que escolheu o meu violão, mas ele morava em outro bairro, mas foi o Wildo Malaguti, foi um top de linha. Ele era da Orquestra da Globo, tocava na orquestra do Maestro Cipó e tocava com um cara chamado Bituca, um dos maiores bateristas da história do Brasil. Exato. E ele também viajou pelo mundo com o Aldir Calmon. Meu tio era top de linha. E aí, de vez em quando, eu ia pra casa dele, ele pedia para segurar o baixo para ele, para fazer uns testes de amplificador, ele me chamava de cabrito e tal. Mas eu era o Robertinho, eu era o caçula da minha família, né? Mas eu estava ligado nas paradas, eu gostava de notícia, li pouco, mas vi muita televisão. Mas no que eu via, eu consumia. Até hoje, eu vejo vários jornais de várias emissoras, Globo News, leio geral. Eu adoro informação. Uhum. E aí, nesse período aí de canto coral, tive acesso a essas coisas todas, de músicas belas. A gente cantava em igreja, cantava no Mosteiro de São Bento. Entendeu? O negócio... Pelo coral da escola. Pelo coral da escola. E pelo coral harmonia. E é uma experiência, Mosteiro de São Bento. Meu amigo, a gente cantava em 8 vozes, cantava as peças sacras, os spirituals americanos, os gospel.
Give me that road time religion, give me that road time religion, give me that road time religion. A gente mandava peças do Villa-Lobos para os corais americanos, essa regente, a regente, Solange Pinto Mendonça. Ela mandava as peças, aí eles mandavam os espíritos, mas ela mandava Lucília Guimarães Villa-Lobos, uma mulher que o Villa-Lobos foi casado, e ela que também era compositora. Tá na hora, né? E é maravilhoso, a gente está só começando, e a gente sempre termina o nosso bloco, a gente sempre termina pedindo para o nosso convidado uma música que seja assim, marcante na tua vida. Tua vida. Não vão voltar, mas eu tenho um guru que eu tive do lado dele, eu não consegui. Tem 2 gurus na música popular brasileira, que é o Gilberto Gil. Grande e o Djavan. Então eu já tive a oportunidade de estar do lado dele, lá fora do Brasil, na Itália, em Roma, e eu não consegui falar com ele que ele era o meu guru. Não consegui, porque é tudo um cara, para furacão, mim, né? ele é uma divindade. Ele é uma divindade. Ele é o Oju Obaia, ele é os olhos de Xangô, né? Ele é isso na minha visão, na minha filosofia de vida, tá? Ele é o cara que, botou o povo baiano para usar trancinha. Claro que aquilo ali estava enraizado nele, mas ele assumiu. Ele assumiu como negro brasileiro num país muito racista, muito preconceituoso, entendeu? Que o gordo é combatido, se você não tiver com um tênisinho Nike, Adidas, tudo não é bem olhado, você como pessoa, como adolescente, e etc, etc. E aí o Gil, a música é o seguinte. Muito, né? Drão, o amor da gente é como um drão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantaria, etc, etc. E vai embora, maravilhoso. Gilberto Gil. Então, Drão. Drão, com certeza. Drão, que é uma semente, fez pro Sandrão, mas é uma semente, e tem várias do Gil, né? E um mestre uma coisa unânime, né? Ministro, ele também foi ministro, mas ele é muito mais do que isso. Nós vamos continuar no segundo, então falando um pouco mais sobre essa tua relação com o teu início como músico, que tem um aspecto interessante aí. A gente conversou, lógico, que a gente conversou antes, e assim, tem um aspecto muito ligado com a educação. Você tem com outras, inclusive outras artes, com a dança. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Eu venho de uma sala de Exato. Dança. Daqui a pouco a gente volta. É.